Fala galera, estamos no ar, mais um Chega Aí Joe Podcast. Já começa a se inscrever aí agora. Pelo amor de Deus, gente, é de graça, tá? Curtir, compartilhar, a gente toda vez pede pra vocês, é importante. Continue mandando as perguntas. Enfim, vocês já sabem. Já dá o like no vídeo. Se tiverem, manda pra gente que a gente dá um jeito e responde e providencia pra vocês. E deixa um comentário aí embaixo, tá? Porque os comentários ajudam a gente a definir algumas diretrizes, né? Exatamente. E hoje vai ser bom, hein? Vai ser ótimo. Hoje a gente tem aqui, elas são consultoras financeiras, que eu ouvi falar, sério? Isso aí. Presidente do Rotary Club e elas são idealizadoras do maior bazar que vai acontecer aqui ao redor de Atlanta, em Esmirna, né? Verdade. Silvia Osório e Thaís Conte. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Que bom que vocês vieram, gente. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Eu tentei ler um pouco assim do que era vocês, mas pedi alguma informação aí pra Débora. É que nós somos muita coisa. Da Rádio Brasília, mas é difícil. É multiuso aqui, é bombril. Tem muito, vocês já passaram, já viveram muita coisa na América, né? E tem muita informação aí. Tem. A gente pode ter poucos anos de América, mas sempre são muitas histórias, né? A gente vive 10 anos em um aqui, passa tudo muito rápido. E aqui as coisas passam muito rápido também, né? Eu por mim mesmo, eu já fiz tanta coisa aqui nessa América que... A dinâmica, né? Se aqui for contar tudo... O tempo aqui, o time é totalmente diferente. Eu preciso de um podcast só para eu contar a minha história. Sim. Com certeza. É importante que todo mundo saiba a tua história, né? A nossa história dá umas 10 histórias, né? Se for, a gente vai ter que voltar outro dia, porque é muita coisa pra Vamos. contar mesmo. Ela até brincou, ela falou que tinha que entrevistar separado, né? Tinha que ser papos separados, porque é muito longo. Tem quanto tempo que vocês estão aqui? Eu cheguei aqui há 8 anos, indo e voltando, conheci meu marido num cruzeiro nas Bahamas. Né? E aí me pediu em casamento, eu estava apaixonada. E aí eu vim para cá há 7 anos atrás. Morei primeiro em Miami por 2 anos. E como ele é do ramo de cinema, de filmes, né? E aqui em Atlanta está crescendo os estúdios cada vez mais, nós decidimos há 5 anos atrás vir para Atlanta. Ele é americano? Ele é americano. Você teve que pegar visto de noiva ou não? Não, eu vim a gente se conheceu no cruzeiro e eu vim com visto de turista, indo e voltando. E aí falou, vamos casar, não volta pro Brasil. Aí casamos, foi tudo meio atropelado, que ele também não sabia nada disso. Sempre é muito rápido, né? História de amor. Quando a advogada falou pra mim, olha, você não pode sair dos Estados Unidos até você receber seu green card, eu comecei a chorar desesperada, porque aí já tinha casado, já tinha feito tudo e foram 2 anos até receber Welcome o to my documento. life. Nossa. E você? Eu cheguei fez em dezembro do ano passado, dia 25 de dezembro, cheguei no Natal, gente. Legal. Fizeram 7 anos. Eu, primeiro para a Flórida, né? Aqui na Geórgia eu estou... vai completar 4 anos agora, no meio do ano. Estou gostando bastante. Eu vim do Peru para cá. Nem vim direto do Brasil, né? Eu já estou há 12 anos fora do Brasil. Meu marido... trabalhava numa empresa holandesa na área financeira e eles foram transferindo ele primeiro para Colômbia, depois da Colômbia para o Peru. Inclusive meu filho nasceu no Peru, eu tenho um peruaninho em casa. E do Peru para a Flórida e da Flórida para cá. E a gente também sempre se reinventando aí, né? Meu marido, quando estávamos na Flórida, ele ficou desempregado, eles mandaram um monte de gente embora da empresa, teve aquelas coisas que as empresas, né? Que todo mundo, que acontece. E aí ele arrumou um emprego aqui na Geórgia, a gente veio parar aqui, aqui a gente está, aqui a gente não quer sair nunca mais. Pelo menos por uns bons anos aí, porque essa coisa de ficar recomeçando a cada 2 anos, foram a cada 2 anos recomeçando. Foi bem puxado para todo mundo, principalmente para mim, porque eu sempre trabalhei, não gosto de ficar parada, eu sempre fico inventando coisas para fazer, me envolvendo com algum projeto. Então, quando a coisa estava acontecendo, eu me mudava. Quando eu estava já tranquila, feliz, as amizades já mais consolidadas, eu tinha que começar tudo do zero novamente. E da mudança da Flórida para cá, quem sofreu muito foi minha filha, porque ela já estava numa idade já com uns 10 aninhos, e aí ela já sentia mais deixar os amigos.
Na escola né? é terrível essa mudança. Né? Exatamente. O meu filho era pequenininho, nem percebeu, assim como as outras mudanças dela, o que importava era a gente, né? Tá com o pai, tá com a mãe, tá feliz. Mas tem uma idade que já pesa, então por isso que a gente está aqui e aqui a gente vai ficar, graças a Deus, por um bom tempo. O pessoal pergunta muito como que é essa mudança, porque a gente fala muito sobre imigração, né? De vir pro Brasil, para cá, e tem muita gente que tem filho pequeno de 3 a 7 anos de idade. Não é adolescente, né? E eles perguntam como que é para criança essa mudança de cultura, de escola, não sei o quê. Eu falo, gente, para eles não é nada. A única coisa que eu lembro dos meus filhos reclamando foi: papai, não entendi nada na escola. Só. Mas Isso dura tão pouco. Eles aprendem muito rápido. 2, gente. 3 meses eles já estão conversando com todo mundo na escola e você tá assim. Bizarro, né? Porque eles já começam a misturar Já as palavras. chega, inclusive, falando espanhol, né? Porque as escolas têm espanhol, chega falando inglês e quando espanhol. vim visitar o Leandro, acho que 2 anos depois, não, acho que 1 ano depois, a Laura falando inglês, falava, cara, até arrepiei. Não, eu levo ela, Flávio, eu levo ela pra me ajudar às vezes. Tem coisa que eu não entendo, eu levo ela. Verdade. Criança, eu já levava ela. A minha filha, lá, quando a gente foi para Colômbia, eu ajudava ela a fazer amiguinhos, porque eu já falava espanhol, né? Então, eu ajudava ela, meu marido também já falava espanhol. E depois, um tempo, ela vinha corrigir a gente. A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu e meu marido, por causa de trabalhar sempre, né, em empresas grandes, a gente já falava inglês. E no começo, mas ele se adapta muito fácil. E depois ela corrige a gente agora. Mamãe não é assim que fala. Eu falei, meu, agora eu tô velha, não adianta que eu não vou aprender mais. Não tem muito o que melhorar, né? Não tem depois mais de uma certa idade, né? O importante é perder o medo e falar. E por isso que criança aprende tão rápido, né? A criança não tem aquele medo, aquela de vergonha errar. que a gente tem de errar. Eles vão lá, eles têm que se virar e eles aprendem muito rápido, eles se adaptam. Se o pai e a mãe estão bem, se a família está bem estruturada, eles se adaptam muito rápido. É coisa assim de 6 meses, né? Eu falo que a adaptação demora de 6 meses a 1 ano para todo mundo, mas para criança geralmente é muito mais fácil. É bem mais rápido. Bem eu mais acho rápido. que ela, com 3 meses, ela estava falando quase que fluente. Algumas palavras ela não entendia, mas... Tanto é que hoje a bichinha já esqueceu algumas palavras. Agora é difícil para ela falar Agora português. tá ao contrário. Não pode. Falei pra ele. Não pode. Não, mas não a gente pode. conversa. O mais difícil é o português agora. O português é Pode ter muito certeza, difícil. cara. Vai conjugar um verbo em português. Sim. A gente Vai já deu conjugar. exemplos aqui várias vezes, né? Já. A gente fala muito sobre esse tema que as pessoas têm É um sempre a mesma presente. dúvida, né? É um presente que você deixa para o seu filho, a língua mãe, a língua materna, no caso paterna, né? É aprender o português mesmo. É um presente que a gente dá para eles, a gente não deixar eles se esquecerem. Claro que, né, não é tão simples assim. Porque entre eles falam inglês. É mais fácil. A gente até pergunta pra eles. Eles falam Por que inglês. vocês não entre eles. conversam em português? Tem algumas A gente gírias, às vezes algumas até tenta, coisas. mas né? eles respondem em inglês. Eles respondem em inglês. Não quer falar português. Entendem, né? Eles podem entender tudo que você está falando, mas eles preferem, É verdade. porque é o dia a dia deles. Eu costumo dizer que é o inglês intensivo, né? São no mínimo 7 horas por dia. Pois é verdade. Para os nossos filhos, né? São para dizer que tem aula de inglês todos os dias. São 7 horas por dia falando inglês. Isso quando não fica no after school, né? Que no caso do meu Exatamente. filho, ele fica no after school, fica Nossa. mais tempo ainda. Fica mais tempo. Chega a falar 10 horas. Chega a estudar 10 horas por dia, né? É. E como é que foi essa junção aí, Thaís e Silvia? Conta pra gente aí um pouco dessa... Bom, a gente se conheceu pela vontade de empreender. Havia uma associação de mulheres empreendedoras. Nós nos conhecemos superficialmente ali naquela network, né? E logo eu adoeci, eu descobri que eu tinha câncer de ovário e comecei meu tratamento durante a pandemia. Ao acabar a pandemia, eu queria reconectar, queria falar novamente com as pessoas e me recontactei com o Thaís. Nós começamos a pensar em vários projetos. O que vamos fazer, né, Thaís? Sempre a gente está Exatamente. pensando no que a gente vai fazer. E eu me recuperando eu já tinha terminado o tratamento. E aí, logo quando a gente estava se unindo, Thaís teve o mesmo problema. Isso fez a gente se unir mais ainda. Sim, eu estava trabalhando na época numa empresa, já há uns 6 meses, e eu descobri, eu senti um nódulo estranho, e por incrível que pareça, as pessoas falam que câncer não dói, mas no caso doía.
Ele latejava. Nossa. E eu falei, nossa, é uma coisa estranha. E a mulher tem aquela coisa assim daquele período, né? Que às vezes ela vai ficar menstruada, ela fica mais sensível, mais dolorida. E eu falei, vou esperar um pouco para ver se passa. Não passou. Passou um mês, falei, não, tem que ir atrás, né? A gente não pode ficar brincando com certas coisas, né? Então, se vai ser o que vai ser, o importante é ir atrás. Mas eu nunca na minha vida imaginava um câncer de mama, porque eu não tenho ninguém na família. Inclusive, depois você faz todo o teste genético, quando você é diagnosticado aqui, eles fazem muita investigação e realmente eu não tenho a genética do câncer de mama. E aí foi quimioterapia, depois a cirurgia e depois a radiação. Nossa. No meu caso, a quimo foi primeiro, porque depende do tipo de câncer que você tem. No caso que eu tive, não era hormonal, não era genético, era raro e muito agressivo. Ele já estava grande, já uns 5 centímetros quase. E então eles querem ver se a quimo realmente vai funcionar nesse tipo de câncer. E aí, graças a Deus, né, funcionou, tanto que ele diminuiu bem. E aí fiz a cirurgia e depois a radiação justamente para tentar aniquilar mesmo, né? Não ter nenhum resquício de alguma célula perdida, porque basta uma célula perdida, né? E isso, depois que acaba tudo isso, você fica no primeiro ano a cada 3 meses fazendo os exames, e agora eu já fui pós-graduado ano passado a cada 6 meses, né? Então agora é a cada 6 meses. Fazendo toda aquela bateria, né? Exatamente. Possível. E agora tá estabilizado? Tá tudo tranquilo. Desde que eu fiz a cirurgia, já viram já que estava super bem. E das últimas... Mas aí tem que fazer, né? Cada 6 meses não tem como. Os 5 primeiros anos, aí vai espaçando cada vez mais. Mas eu acho que, não sei, cada 6 meses eu vou ficar pro resto da vida ou depois vai passar para uma vez por ano? Não sei. Depende, eu acho que cada caso é um caso. Você fez cirurgia também? Eu fiz cirurgia, eu fiz primeiro a quimioterapia. Passei por todo esse processo dentro da pandemia, foi muito difícil, porque eu tinha que frequentar o hospital durante um período que estava super... explodindo, né? Exatamente. Então, o medo, não só o medo de você continuar o seu tratamento, mas o medo de pegar Covid durante esse processo era enorme. Ainda mais fazendo químio, né? Imunidade lá embaixo, a imunidade né? baixa, Nossa, eu tinha pavor. E eu fiz a cirurgia, eu fiz 3 sessões de quimioterapia e fui para a cirurgia no auge, dia 30 de abril, no meio do mais alto risco de pandemia. Eu entrei no hospital sozinha, porque eu não podia ter acompanhante. Entrei sozinha e saí sozinha. Meu Deus. Depois de uma semana. E ao terminar a cirurgia, fiz mais 3 ciclos, mas eu já saí da cirurgia, como a Thaís falou, eu já saí cancer-free. Mas eu precisava terminar o protocolo de mais 3 sessões de quimioterapia. Quando vocês falam de ir para o hospital e cirurgia e toda essa coisa, me vem assim na mente, como que é difícil. Eu sei que não foi o caso de vocês, porque vocês duas são cidadãs americanas e se não quiser falar sobre isso também, não tem problema. Não, Talvez eu ainda não sou cidadã, mas eu já tinha toda a documentação assim, legal, né? Eu tinha plano de saúde porque eu trabalhava numa empresa. Então muda um pouco, sim. Mas a gente tem que se programar. Esse é o ponto que eu quero entrar. No seu caso, você tinha plano de saúde. Tinha plano de saúde. Se eu não tivesse plano de saúde, eu estava falida hoje. E essa é uma das maiores preocupações do brasileiro, ou do imigrante em geral que está aqui e que não tem um plano de saúde. Então, se a pessoa está... tudo depende, o problema daqui é que varia de estado para estado, né? Mas se a pessoa, por exemplo, ela está aqui, ela não... fora de status, que as pessoas variam com essa palavra, né? Fora de status. Ela, muitas vezes ela vai conseguir, ela não vai ter... ela não vai estar declarando imposto de renda, ela provavelmente a conta dela bancária vai estar irregular ou alguma coisa assim. Então, eles não têm como saber que ela tem uma renda para pagar aquele tratamento. Então, eles não sabendo que ela tem uma renda, mesmo que seja um dinheiro que ela está guardando para comprar uma casa, alguma outra coisa, é mais fácil dela conseguir esse financiamento, esse apoio, ou conseguir uma parte gratuita, ou depois eles cobram bem baratinho, um valor simbólico, e geralmente no final do ano, alguma pessoa que vai fazer uma doação, aquela pessoa que quer não pagar imposto, em vez de ele pagar o imposto, às vezes ele faz aquela doação pro hospital e quita a dívida dessa pessoa. Então, não é
tão absurdamente ruim assim. Claro que tem casos e casos, não estou falando que é gratuito. O ruim é que a pessoa geralmente vai ficar sem trabalhar. A vida aqui é cara. Então a pessoa tem que pensar nisso também, né? Porque você está sem trabalhar, você está sem uma renda, e aqui é caríssimo tudo, né? Mesmo que ela tenha essa, de graça, vamos assim dizer, parte desse tratamento. Porque um tratamento desse pode custar $500 mil, tá? No meu caso, eu tinha plano de saúde, o que aconteceu? Eu paguei o deductible, que era até, acho que uns $5 mil, então todos os exames, até atingir $5 mil, eu vou ter que pagar. Atingir os $5 mil, depois eu só tenho um copay de alguns exames ou de alguma consulta, que pode ser $60, alguma coisa aqui, outra ali, e todo acima disso, geralmente eu não pago. Durante um período de 1 ano, porque quando acaba esse 1 ano, zera. Tá? Então, aquele copay, aquela deductible de 5 mil, igual a franquia do carro, né? Aquela franquia do carro de 5 mil, esse ano está válida para esse ano que vem, já é outra. Já é outro 5 mil, né? E eu lembro que eu recebia muito de papel. Eles adoram de papel aqui, né? É incrível, eu tenho pavor de papel, mas eles adoram papel, nunca vi coisa igual. Tudo que é documento. Tudo é documento. Né? E aí eu via lá os valores, se eu tivesse que pagar, ia ser mais de $200 mil. Eu, Thaís. Mas a gente via que o plano cobrava, do hospital cobrava 500 e o plano tinha um desconto porque tinha convênio com o hospital, aí já virava 200. Entendeu? Assim, é uma coisa de outro mundo mesmo. Completamente diferente. $1.000, não é $500, $500 mil. O plano de saúde aqui é uma coisa, cara, completamente diferente do que uma incógnita. Que o plano de saúde no Brasil. Você vai pagar, né? Querendo ou não, você vai pagar. Eu aprendi muito porque aquele, ela é administradora dos benefícios da companhia dela. A companhia, como é que fala? Worldwide. Eles têm... A companhia dela opera no mundo inteiro, então são muitos funcionários. E ela que faz o plano de saúde de todo mundo. Ela que diz como que vai funcionar. E quando eu comecei a entender como que funciona o plano de saúde aqui, eu falei, gente, é completamente diferente do que a gente sabe do que a gente sabe como que funciona no Brasil. No Brasil você contrata você vai ter as carências, mas você não tem que pagar nada para nada. Exatamente. Porque tá no convênio lá, os médicos conveniados, hospitais e tudo, você não vai gastar. E eu demorei a entender principalmente isso que você falou, porque se você fosse pagar do seu bolso, você iria pagar 200 mil. Mas quando o hospital vê que você tem plano de saúde, eles falam, você tem plano de saúde? Então, peraí, vamos mandar uma conta para seguradora de 500 mil e ver o que dá. Não, ver o que dá. Então, peraí, eu vou contar uma história. Uma vez aconteceu o seguinte, eu fui fazer um exame de, acho que era um ultrassom, lá na Flórida ainda. Fui nessa clínica fazer ultrassom, minha amiga falou, não, eu fiz ultrassom, paguei, sei lá, $150. Mas eu não usei meu plano de saúde. Ela tinha plano de saúde, mas ela não usou, ela fez por fora, não sei por que raio. Ela fez por fora. Eu fui lá, fiz a mesma consulta que ela fez, veio uma cobrança de 250 a 300. Falei, mas como assim? Se eu com plano estou pagando mais do que ela que foi sem plano. É muito assim, é muito estranho pra gente. Até a gente começar a entender, na verdade acho que a gente nunca vai entender, né? Mas até a gente começar a pegar um pouquinho disso daí, demora. Eu até hoje eu não entendo ainda 100% não, porque é muito complicado. Ele tem plano de saúde, o que a gente fazer tem o exame, que... ele teve que pagar. Eu falei, mas como é que funciona o que o brasileiro não atingiu precisa entender, o o que o brasileiro precisa entender é que aqui você tendo o melhor plano de saúde, você vai pagar alguma coisa. Exatamente. Mesmo que às vezes você paga um pouco excedente, porque não há o tempo do hospital cobrar o plano de saúde e regressar com aquela conta. Às vezes chega um cheque de reembolso na tua casa, mas a maior parte você vai estar pagando. Eu um dia chorei apavorada, porque também não entendia, abri a conta do hospital, $700 mil quando eu estava em tratamento. Eu liguei pro meu marido apavorado, porque eu já achei que era um deductible, porque eu sabia que tinha que pagar. Eu falei, já pensou, estamos devendo $700 mil. A gente vai trabalhar o resto da vida e não vai pagar isso aí, né? E aí liguei pro plano de saúde, ela falou, não, é que não deu tempo dessa conta chegar até a seguradora para eles avaliarem o quanto eles vão pagar e devolver para o hospital. Mas é susto atrás de susto, porque sempre você vai ter um gasto excessivo por conta do que a Thaís falou, o deductible out of pocket, que eles chamam, a gente vai sempre ter. A dica para quem não quer gastar essa grana toda aí, se você tem plano de saúde, faça o seu físico todo ano, que é o
O físico é o Preventivo, check-up, né? O né? preventivo. Preventivo. Faça o seu preventivo todo ano. Pra não deixar estourar. Ver como é que a tá bomba, o seu colesterol, seu açúcar, essas coisas. E make sure que você vai ter uma vida saudável. Pra quem não tem plano de saúde, aí, meu amigo, você tem que se educar. Educar sua Mas para alimentação, coisas fazer graves. exercícios, aí Eles vão sempre atender, começa. né? Eles não vão deixar. Não vai deixar ninguém morrer, né? Não. Não tem jeito. Não Né? vai eles deixar. atendem. Mas o problema é que a gente fale, né? A falência maior não é nem na morte. É financeiro, né? A falência maior é quando você fica doente. Doente. Porque não só você vai deixar, os gastos da sua casa vão aumentar, como você vai deixar de colocar renda dentro de casa. Acabou, né? Sem Deixar de saúde, você não. Mas nós produz, temos né? uma solução para isso. Exatamente. É uma parte do nosso trabalho. É parte do nosso trabalho. Depois da gente ter passado por isso tudo, né, nós conhecemos o trabalho de consultoria financeira, que é você cuidar da vida financeira, porque a gente não fala de dinheiro. O brasileiro é difícil falar de dinheiro. A gente não tem uma relação amigável com o dinheiro, é muito emocional. Né? E quando a gente começa a colocar tudo no papel e começa a verificar e se programar para o futuro, as coisas ficam muito diferentes. Né? Hoje a gente tem muita gente falando de educação financeira, né? Fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ninguém segue. O pessoal não quer nem ouvir, né? O pessoal, é igual remédio, vou tomar quando eu tô com um probleminha e você segue, faz uma planilhazinha, daqui a pouco você já tá bem e já relaxa. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente faz um dinheirinho mais fácil do que no Brasil, né? Às vezes tem um aperto aqui, na semana que vem já não tá tão apertado. Então é muito difícil seguir esse plano, né? E a gente, quando a gente, graças a Deus, a gente tinha essa cobertura do plano de saúde, mas a gente conheceu muitas pessoas que não tinham essa cobertura. A gente conhece, a gente tem um grupo de apoio de pessoas, de imigrantes, de brasileiros ou não brasileiros que estão aqui e não passaram pelo tratamento sem ter o benefício de um plano de saúde ou um benefício do marido estar trabalhando por nós. Né? Vocês acham que o brasileiro é muito acomodado? Porque acomodado isso. Né? Acomodado de ter saúde, vai ter uma aposentadoria que seja um salário mínimo, mas vai ter. Eles pensam só no agora. O brasileiro não Eu faz, acho que a gente não pensa no futuro. O americano né? aqui. O americano faz savings a vida toda. Tem que pensar no futuro. Ele sabe que ele vai precisar guardar, porque daqui a 30, 40 anos ele não vai ter o governo, não vai ter ninguém para. Não, e eu uso o exemplo das minhas tias. Eu tenho tias que moraram, foram casadas com americanas, uma delas já até faleceu, a outra está viva ainda com mais de 80 anos, moraram aqui a vida, mais de 50 anos morando aqui nos Estados Unidos. E legalmente, casada com americana, trabalhando em empregos relativamente bons, com salários relativamente bons, com todo o direito de aposentadoria, tudo mais. Se aposenta, o que acontece? Continua trabalhando. Continua trabalhando. Porque o que ganha é muito pouco para o gasto, né? A vida aqui é muito cara. Então, se você não se planejar, não tiver lá além do 401k, além da aposentadoria, pensar em outras, porque o 401k é muito legal, se a empresa faz o match, se a empresa coloca, sei lá, se você coloca 3%, a empresa coloca 3%, beleza, continua com o 401k. Mas se você ficar só dependendo do 401k também é complicado, né? Porque aconteceu em 2008 foi o seguinte, o 401k está investido na bolsa. A bolsa caiu. O pessoal estava se aposentando, todo mundo chorando, apavorado, não tinha o que fazer. Porque a pessoa precisa do dinheiro para aquele momento. Não é igual a gente que ainda está jovem, que está ainda se programando para o futuro. Né? Tá lá, não rendeu agora, a gente espera subir. Né? Só que tem gente que não pode esperar subir. Então a gente tem que ter... Para quem não sabe o que é o 401k, é 401k. É como se fosse uma previdência privada. Exatamente, desculpa aí. Não, é 401k. 401k. Eles falam 0, eles falam O. Exatamente. 401k. É como se fosse uma previdência privada que você paga um percentual. Você tira um percentual do teu salário, por exemplo, você falou 3%, e a tua empresa paga esse mesmo percentual. Algumas empresas vão fazer o match, né, que outras eles falam, não, de, sei lá, 5%, 6%. Exato. Outras pagam no máximo 2%, 3%. Depende da empresa. Mas isso aí é muito legal. Não são todas, acho que a maioria das empresas do estado ou federais, ela pode me corrigir se eu estiver errado, pagam também uma pensão, mas isso não é... Nem todas as empresas privadas pagam essa pensão, não. É mais o 401k mesmo. A pensão privada é muito para as escolas, até que eu saiba.
The government and also the schools, right? I believe, the schools at the state. So, mas em compensação, né? A gente vai falar, não sei dos outros empregos do governo, né? Mas se a gente vai falar das escolas, igual em toda parte do mundo, os professores não ganham tão bem quanto deveriam ganhar, né? Então, um dos benefícios de ser professor é ter a parte da aposentadoria, né? Essa ajuda, essas outras ajudas que eles vão ter. Né? Além do 401k, eu acho que eles têm a pensão também. Eles têm alguns outros benefícios. Você acha que o brasileiro é menos, não quero falar menos educado, porque soa meio ignorante assim, mas a cultura brasileira faz com que ele não se prepare para ter uma aposentadoria, para ter ali um pé de meia no futuro, assim. Você vê muito isso, pessoal, vocês que lidam com essa consultoria financeira. Eu acho que é muito cultural. Né? Eu acho que é muito cultural, sim. Isso vocês sentem no perfil, né? Você vai atender uma pessoa, você vê que ela tem aquela resistência quando fala que ela tem que guardar dinheiro. Porque no Brasil nós temos o INSS. Você trabalha... Quase falido, mas tem. Não importa quanto tempo de trabalho, vai juntando aqui, vai juntando ali, você tem uma aposentadoria. Aqui a gente não tem isso, a gente não tem férias, a gente não tem aposentadoria. E aí quando chega aqui... muitos brasileiros que eu conheci continuaram pagando o INSS lá no Brasil. Só que se você está aqui, você quer viver aqui, quando você chega na época da aposentadoria, que dinheiro é esse aqui? O que adiantou você se aposentar no Brasil? Vai receber R$1.000 lá, vai dar 200. Então, eu conheço muitos casais de 60, 70 anos que voltaram para o Brasil porque não conseguem se manter aqui depois de viver 20 anos aqui. Né, voltaram contrariados, mas o que vai fazer? Vai trabalhar até os 80? Vai ficar no Walmart, como a gente vê, né? Walmart, exatamente. Aqueles Home velhinhos, Depot, né? Home Depot tem muita... Idoso trabalhando. Idoso, assim, você não é de tem 60, a opção 70, de fazer. não, de 70 e pouco, 80, e olha lá. E ainda bem que as empresas aqui contratam essas pessoas com mais idade, né? Porque se fosse no Brasil, se é acima de 50 anos, já fica difícil ser contratado por uma empresa. Isso é aqui não, eles até dão... eu não sei se tem um benefício, alguma coisa que a empresa... Não sei se eles são obrigados a contratar um certo número, né? Tem um percentual. Porque a gente vê que na Home Depot eles contratam até pessoas com Down, com algum tipo de deficiência. Sim. Isso está mudando, né? Acho que no mundo inteiro pode ser uma tendência, mas até a gente não sabe se essa tendência vai chegar na nossa época ainda, né? Tem uma na época loja que a gente aposentar, não gosta né? muito, que é a Lowe's, mas a gente, toda vez que a gente foi, tinha muito idoso. Sempre tem bastante idoso. Muito legal. Eu acho bacana a Delta, a própria Delta, que é a maior empresa daqui, você viaja, fly attendants com idade, com 60 anos, né? Um amigo meu até brinca, fala aerovelha, né? Aeromoça, aerovelha. E aí, mas foi exatamente por conta disso que nós ficamos encantadas com essa questão da educação financeira, porque de ver esses brasileiros que precisaram voltar... E realmente, nós imigrantes, a maioria de nós chega aqui na meia-idade. A gente chega com 35 até 45 anos. Aí você não tem idade para se aposentar no Brasil. E mesmo que você trabalhe na super mega companhia aqui, você não vai conseguir se aposentar aqui com um bom dinheiro. Né? E nós conhecemos o produto que é o seguro de vida com benefício em vida, que você acopla a um plano indexado. O que é isso? É um seguro de vida que você vai colocar lá de beneficiário seus filhos, seu cônjuge, mas se algo acontece com você, como aconteceu conosco, né, que nós ficamos doentes, eles têm uma lista de 18 doenças que você pode utilizar esse seguro em vida. Isso é uma maravilha, gente, porque você para de trabalhar, normalmente você tem filhos, para tudo. Porque a família sofre muito também. O marido tem que dar assistência, ou a esposa tem que dar assistência para o cônjuge que está passando por um tratamento. Então, isso é uma segurança que não tem preço. E, além disso, o plano indexado, que é o quê? Você está colocando o seu dinheiro lá, que não é descontado de imposto de renda, que isso é outra maravilha, que é uma diferença do... Quando você for retirar, na retirada, tá lá, né?
Tá, você tem o seu dinheiro intacto Depois, né? e, melhor ainda, valorizado, que ele valoriza. Hoje, se a gente sabe que por a gente viver num país, vamos dizer, estável, a gente não tem uma taxa de juros para valorizar o seu dinheiro na poupança. Então, você coloca ele num guardadinho lá, valorizando de uma outra forma, que a Thaís vai explicar. Mas essa foi uma das coisas que a gente viu que a gente poderia ajudar a nossa comunidade. Sim. A gente precisa ajudar, porque se nós tivéssemos esse seguro com benefício em vida, nós não teríamos, de repente, tinha que dispor do dinheiro do co-payment. Eu conheci algo parecido assim, eu até na época fiz e resgatei depois, foi o Prudential. Que é mais ou menos, você faz um seguro de vida, mas você guarda uma parte do dinheiro. Uma parte fica como previdência. Exato. Sim. E você tem caso você ficou doente e não morreu, né? Porque é resgatão. Você ficou doente, você resgata uma parte para ser como seu salário. Você tá parado lá, ele vai te cobrir algumas despesas. Esse que a gente está falando não é um seguro de disability. Por exemplo, eu peguei, sei lá, um Covid, eu vou ficar 2 semanas em casa, você não vai receber esse dinheiro por causa de um certo tipo de doença. São doenças muito sérias, graves, né? Que tem um risco de vida muito grande. Já conhecemos pessoas que tiveram ataque do coração, já tiveram AVC, não morreram e conseguiram resgatar até 80% desse valor. O da Prudential era assim também, era AVC, o acidente que a pessoa sofreu acidente de carro, por exemplo, um acidente muito grave, alguma coisa assim. Tinha essa regra, eu não sei dizer o modo, mas tinha essa... E aí você consegue resgatar. A parte boa é que você tá com aquele dinheiro na hora que você mais precisa. A parte não tão boa, talvez, se você usar todo o dinheiro, depois dificilmente você vai conseguir fazer outro seguro. Sim. Então você vai deixar, esse dinheiro vai deixar de render para você guardar para aposentadoria. Então fica a critério da pessoa pegar o dinheiro e usar esses 80% agora, ou usar só uma parte e deixar o resto lá. Né? E os outros 20% continua lá como seguro de vida, para quando acontecer realmente chegar a sua hora, né, os seus beneficiários estarem protegidos, né? Porque a gente sabe também que aqui, se você... O seguro não é seguro, como é que fala? Quando a pessoa morre, tem que fazer um inventário, né? O inventário aqui é bem complicado. É bem complicado. E para a gente que é estrangeiro, se a pessoa não é cidadão, pior ainda. Nossa. Então é mais imposto ainda que vai pagar na casa. Então, às vezes, os seus filhos não conseguem nem ficar com a sua casa. Pagar o imposto, cara. Não tem nem dinheiro nem para pagar o imposto da casa. Então, gente isso é um seguro. Fez inventário porque não tem grana para pagar o imposto do inventário. Não tem dinheiro. Muito dinheiro de advogado, de tudo. Não tem. Mas aqui você perde a casa. É muito complicado, tem que pensar tudo nisso. Então, isso é uma proteção. Esses 20% aí que fica, se a pessoa não usar, né? Já é mais um dinheiro para ajudar a regularizar a situação da casa. Né, fazer o inventário. Caramba, o inventário é complicado em qualquer lugar, né, cara? Todo lugar. A minha avó faleceu. Porque o governo tá em cima ali querendo quer morder a parte. Quer morder. A minha avó faleceu e ela teve 6 filhos. Quando foi para fazer o inventário, porque o marido... Eu vou sacanear minha... Eu não quero falar. Não, agora você começou a falar. Agora a Joelha tem que rezar. Eu conheço a história, mas a Joelha tem que rezar. Não vou citar nomes. Isso. Mas o cônjuge da minha tia, que são várias. Sim, não precisa dizer qual é a tia. Que tava com o nome no Serasa, né? Alguma coisa assim. E aí, por conta disso, eles não puderam finalizar o processo do inventário. E, cara, é uma... porque quando faz, dependendo da dívida que tiver, quando já informa, porque hoje lá a Receita está informando tudo. Até quando a pessoa... Antigamente a família tinha que informar que a pessoa faleceu para abrir inventário. Acho que tinha que ser mais fácil. Hoje o cartório já está voltando a falar do não planejamento do brasileiro. Se você se planeja, aqui quando você chega no hospital para fazer um tratamento como a gente fez, a primeira coisa que eles perguntam é: você tem testamento?
Dá pra saber, vai que morre, né? Você tem, exatamente. Quando me perguntaram a primeira vez, eu fiquei assustada. Falei, gente, será que eu vou morrer? Será que vou fazer uma coisa tão grave, um procedimento tão grave? Um sinal, né? Se prepara. Aí, né? no Brasil, se você se prepara para não passar pelo inventário, aqui, às vezes, em vida, os americanos passam em vida ou deixam no testamento tudo lá direitinho. Tá no testamento, daqui a um mês tá resolvido. Fica muito mais fácil. Outra coisa são as crianças, né? Que eu já falei pro meu marido que nós não fizemos, culpada. Mas temos que fazer. Em vida é melhor. Se morrer os dois, as crianças vão pro Estado. Claro que depois a família vem, próximo, né? Assume alguém, né? Mas até provar, até vir, e às vezes a nossa família muitas vezes está no Brasil, não fala inglês, é complicado. É por isso que eles fazem Godmother, Godfather aqui? Também. Que a criança vai, talvez, para eles? Também. Mas você vai colocar, gente, pode colocar isso é uma alguém. Coisa muito importante. If we die, não precisa necessariamente ser um Godmother. Do the kids go to the Godfather and the mother, father? How do you say that? Godmother, Godfather? If you have a will that says that they should, Okay. then maybe. Otherwise, they will find another relative to replace them. But until they find a relative, they go foster. Yeah. Foster. Exatamente. Os brasileiros que vivem aqui precisam entender pronto. isso. Tem que deixar uma pessoa indicada. Porque você não sabe qual que vai acontecer amanhã. É verdade. Então você precisa indicar lá certinho. Aí, por exemplo, aí acontece alguma coisa. Um exemplo, hipoteticamente. Aconteceu, aí talvez a pessoa mais próxima de você vai tentar, não consegue. Não. Porque não tem condição, nem em o Estado, por exemplo, tem uma visão diferente. Não, você não vai ter condição, então não tem como. É complicado. Aí não tem o que você fazer. É complicado. É meio tenso mesmo, né? É tenso. A gente não pensa nisso, mas a gente deveria pensar. Quando eu mora detesto falar negócio de morte. Ninguém gosta. Mas é uma realidade. Pra mim não me mas é uma realidade. Uma hora todos vamos, né? Tem que pensar. Começa a falar. Tá vendo? Mas quando a gente começa a falar de vai morrer, já me dá aquele negócio dentro, assim, começa a esfriar, congela tudo, eu já fico, mas eu vou morrer. É igual, gente, é igual seguro de carro, né? A gente faz seguro de carro pra não usar. A gente faz pra não usar. A gente faz certas coisas pra não usar. Mas tem. Porque aí vai dar menos dor de cabeça pra quem ficar por aqui, né? E às vezes até continue, mas continue lá de uma maneira que não possa falar, né? Então... o pessoal que trabalha na empresa diz, o pior de ficar doente é não morrer. Porque se você tem uma doença crônica e você não morre... Olha a despesa que vai dar, que é tudo caríssimo. Um problema. Vocês sabem disso. Como é caro. Mão de obra é caríssimo aqui, né? Ter alguém, um cuidador, alguém para cuidar de você e tudo mais, é muito caro. Nossa, todo dia. Imagina, todo dia é alta, hein? vai ser alta. E o plano cobre essas pessoas, se precisar? Por um tempo, né? Mas aí depois, eu acho que tem sempre um limite, né? E depende do seu plano. Do seu plano, tem um monte de variáveis aí, não tem como a gente saber, não. Dependendo do plano, e se for no Brasil, igual eu já vi casos, vamos mandar uma mensagem para alguém e falar, mata essa velha aí, porque não aguenta mais pagar, não. Já ouvi isso. Eu acho que os brasileiros, né, a gente está falando para os nossos conterrâneos, tem que entender é que a gente às vezes deixa de fazer uma coisa porque a gente está fora de status. Então, o pessoal que está fora de status, você tem os seus direitos. Você pode fazer o seu seguro de vida, você pode fazer a sua previdência. Né? As seguradoras que nós trabalhamos são centenárias, elas não só com o IT number, mas às vezes sem o IT number, a pessoa tem a cobertura. E o caso de voltar para o Brasil, se a pessoa necessita voltar para o Brasil, ela vai ter a cobertura se ela precisar, porque ela fez legalmente o seguro. Então, não, porque eu não sei, posso voltar para o Brasil, não sei como é que vai ser. Não, faça-se, programe. E é caro por mês, assim? Depende do que você quer, do que você quer colocar, né? Quanto mais cedo você colocar, melhor, menos dinheiro você tem que colocar. Quanto mais velho, mais dinheiro você tem, e dependendo da idade, nem talvez valha a pena, vamos assim dizer. Você não vai conseguir fazer esse plano que a gente oferece, você vai ter que fazer um term insurance, que é aquele de 20 anos por 30 anos que não tem... O benefício vai ser só proteger você mesmo em caso de doença e morte, mas não acumula. Esse, para acumular, você precisa de tempo. Esse acumula na bolsa com juros compostos, né? No caso, esse que ela estava falando do plano indexado antes,
A gente trabalha, esses produtos, eles são aplicados então, no plano indexado, são aplicados na bolsa de valores igual ao 401k, só que diferente do 401k, você pode ganhar, o 401k você pode ganhar muito, mas você pode perder muito. Esse não, ele tem um teto de ganho, 10%, geralmente em torno de 10%. Se passar disso, parou, você não vai ganhar 20%. Mas para compensar, não tem aquele risco. É isso que eu ia falar, tem um risco menor. Não, cair, porque perder, se né? cair, Se a bolsa cai, Ela vai continuar o mesmo ela vai percentual que continuar você o mesmo paga. percentual, ela não cai. Você não vai perder. Então, Vai compensar, porque para quando ela tiver compensar. um ganho, É aí que você eles não vai ganham. dividir com você. É aí que eles vão ganhar. Mas a gente, como a gente não sabe quando a gente vai precisar, é melhor uma coisa estável. Sim. Porque igual aconteceu em 2008, né? Se a pessoa precisa naquela hora, como é que ela vai esperar? Não tem como esperar, né? não tem E jeito. tá lá ela vai ganhando. pegar, Então tá o no tempo desespero. é o maior, tá a nosso favor. Ou contra nós, né? não contra nós. Então, quanto antes você colocar, você pode colocar 100, 200 dólares por mês e você já está bem. Para as crianças, geralmente a gente indica, se a pessoa puder, de 100 a 200. Pessoas mais velhas já vai 200, 300, 400. Vai depender do quanto você quer acumular. A gente faz toda a simulação para você, para ver na sua aposentadoria, com 66 anos, quanto você estaria recebendo ou por ano ou por mês nesse valor. Então, para você ter uma ideia, e sempre somos bem, como é que fala? Qual a palavra? A gente sempre tenta, vai mostrar para você o mínimo, não o máximo. Tem uma palavra para isso, quando a gente fala que a gente é bem... Eu não consegui entrar na sua mente dessa vez, desculpa. É cautelosos, a gente não... Por exemplo, você pode ganhar muito mais, mas a gente vai calcular pela média mais baixa. Conservador. É conservador e É a realista. palavra que eu queria falar, tá? Nós somos bem conservadores na hora de passar essa informação para você, né? Na verdade, o aplicativo calcula para você, não é nem a gente, né? Da própria seguradora vai calcular para você, eles calculam pela base mais baixa, porque o que vier aí a mais é lucro, né? Tudo vai acontecer do estudo que a gente vai fazer. A consultoria financeira que a gente dá, nós procuramos saber a tua realidade. Claro. A gente vai ter uma conversa. Tá sobrando dinheiro? Normalmente não. Não está Nunca sobrando. tá, né? Mas a gente faz com que você veja o dinheiro sobrando. Aí você, realmente está sobrando uma grana aqui para eu Aquela colocar lá no meu academia que plano. você paga e não vai, você pode colocar ali, né? Aquele Aplicativo que você está pagando e não assiste, né? Exatamente. Ou esqueceu de cancelar lá no Apple Store, né? não era para Subscriptions. renovar. São tantas. Quando você Exatamente. coloca só o que é futilidade, você Exatamente. vê a lista é enorme. Se você pode pegar um pouco desse dinheiro e pensar no seu futuro, olha que diferença vai fazer, né? Então vamos lá, isso tudo faz parte da consultoria que vocês fazem, certo? Sim, que é um gratuita. serviço que gratuito. Gratuito. Sim. A gente não vende nada para você na consultoria. É depois, no final, se você que a gente apresentar o produto para você, as soluções para você, você vai decidir se você tem interesse ou não. A consultoria, a gente vai pegar seus dados, vai ver sua realidade para ver se realmente te interessa, o que você pode colocar. Mesmo porque você vai falar, tô devendo um cartão. Fala, então, paga esse cartão primeiro, depois a gente volta a conversar. Porque o juros dos cartões de crédito é um absurdo, né? É um absurdo. São juros compostos contra você. Contra você. E nós trabalhamos com juros compostos a favor de Entendi. você. Aí tá a diferença. Tá, é porque eu tô tentando entender aqui como é que elas ganham dinheiro, entendeu? A seguradora paga a gente. É isso. Vocês vendem não um serviço, mas um investimento. Exatamente. Para a pessoa, Exatamente. sei lá, ganha uma comissão em cima disso e a pessoa vai, obviamente, ter ali os juros em cima do que ela está investindo. Ok. A seguradora paga a gente no primeiro ano, depois do segundo ano a gente ganha uma merrequinha assim, mas aí você fica imaginando aquela merrequinha em cima de merrequinha, em cima de merrequinha, vira Vira um montante. montante, Vira, né? No primeiro ano que ela paga com base naquele valor que você fechou. A gente ganha duas vezes. A gente ganha financeiramente e a gente ganha pelo prazer de ajudar as pessoas. Sim. Isso é né? legal. A gente tem essa vontade de ajudar, por isso somos rotarianas. Eu ia falar isso agora, isso é uma característica de uma rotariana. Exatamente. Porque o Rotary, gente, é totalmente voluntário. As pessoas falam, vocês fizeram isso, a gente não... Primeiramente, uma parte dos nossos eventos é gratuito. Se a gente cobra alguma coisa por algum evento específico, é porque a gente quer arrecadar para algum
para doação, para doar para alguma causa, tá? Nós temos os nossos cafés, nós temos patrocinadores, que é uma vez por mês, e esses patrocinadores que ajudam a pagar esse café que a gente oferece gratuitamente. Tá? E Thaís, mas fala o que é o Rotary. Pera, calma. Vocês não conhecem. A gente fez uma transição muito rápida aí agora. Foi rápido. Vamos lá, pra gente finalizar essa parte aqui. Elas são consultoras financeiras. Você que tá aqui na Georgia, ou qualquer lugar dos Estados Unidos, porque essa Qualquer consultoria lugar. pode ser Qualquer feita. lugar dos qualquer Estados lugar. Unidos. Os investimentos são feitos aqui. Feitos aqui. Ok, São os que feitos vocês pelo oferecem. Estado. Em dólar. Exatamente. Ok, em então se vocês precisam de uma consultoria financeira, Thaís e Procure Silvia. nós duas, Gaia Consulting. Aí, ó. Gaia, Já deixa o já telefone temos de a contato, empresa já aí. vamos fazer um merchan aí. Vamos lá, 954-544-0434. Ok? Isso aí. O meu é 954, também na Flórida, né? São... 647-6427. Ok. Pode falar comigo ou com a Silvia, tanto faz, nós somos parceiras. Exatamente. Isso é muito legal. O brasileiro, principalmente, precisa dessa educação financeira. Esse apoio, né? Principalmente. O brasileiro bem tem muita difícil. dúvida, né? E o brasileiro fica com medo, né? Porque. E também não sabe como é que as coisas funcionam aqui, né, E cara? os É tudo termos, né? diferente. Igual tem problema com a língua. Então o cara, precisa fazer alguma coisa, mas não consegue, porque já fica logo com receio, né? De pegar, o que eu vou fazer? Como é que é isso aí? Então é importante vocês também terem esse lado social, né? Porque, querendo ou não, vocês acabam ajudando também as pessoas, né? Eu acho que o perfil hoje do imigrante, principalmente imigrante brasileiro, é não querer fazer o que os imigrantes fazem aqui há 20, 30, 40, 50 anos. A gente chega aqui hoje, a gente não quer mais ir para a construção, a gente não quer ir mais limpar a casa, a gente quer empreender. Então, hoje o número de imigrantes empreendedores que a gente tem é enorme. É bonito de ver, a gente quer ver todo mundo crescendo, a gente quer que você fique aqui 20, 30, 40 anos, porque quando a gente deixa o nosso país, a gente tem uma perspectiva. Você não pensa em voltar para trás, é que a gente quer evoluir. Então, se você vai ficar aqui, se programa, né? Pensa com a cabeça dos caras que fizeram esse país ser a maior potência do mundo. A gente ajuda nisso. Vamos te ajudar a você ter uma boa vida aqui, agora e no futuro também. Que a Silvia tem filosofia legal, né? Porque a maioria quer que a galera venha e se ferre aqui, né? Vem pra cá, tem que trabalhar na construção. Não é que não que pode carregar trabalhar pedra. na construção. Às vezes, mas quando assim- tá chegando, né, a gente precisa e é legal, porque às vezes Precisa se tem estabelecer. necessidade, às vezes não tem a documentação, e mesmo porque tem muito emprego e relativamente paga bem, tanto a construção quanto limpeza, né? A gente só não quer, a gente quer que a pessoa depois seja dono de uma empresa de Eu acho construção. legal essa A filosofia gente quer que a dela. pessoa seja dono de uma empresa de limpeza, mesmo porque são serviços pesados que hoje a gente, como jovem, a gente consegue fazer. Né? A gente está ganhando bem, a gente já faz com muito. Nossa, quem imaginava ganhar tudo isso fazendo isso? Mas o problema é que o corpo, uma hora, cansa. E a né? pessoa não tem tempo, né? A gente estava falando sobre isso. E não vive, precisa Vocês ter qualidade estão de passando uma vida. ideia para a pessoa poder pensar. Porque quando entra nesse batidão, não adianta, a gente Não não adianta. consegue raciocinar. Não consegue. Não consegue. Porque quando você para, depois de uma jornada aí de 10, 11 horas, 12, 13, 14, Você só a quer pessoa só quer cama e olhe lá. E olha lá. Então é muito legal, eu acho esse pensamento. Eu falo muito muito que no válido Brasil a gente trabalha a semana inteira, a gente fica estressado, mas quando chega na sexta-feira a gente tem a nossa happy hour, a Acabou, nossa né? cervejinha, a gente vai Exatamente. trocar uma Em ideia. São Paulo também, não é só no Rio, viu? Né? E aí aqui não, aqui a gente é sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Morto em casa. Eu lembro que na minha família no Brasil, Morto em casa. Morto em trabalhar na casa. sexta-feira santa era pecado. Aqui a gente nem lembra que é sexta-feira santa. Nem sai, é verdade. É mais ou menos por aí. Então é um ritmo frenético. Eu conheço gente que está aqui há 20 anos, nunca saiu de Atlanta, nunca conheceu Nova York, nunca foi ali no Alabama, sei lá, no Tennessee. Não sai, só fica Nesse círculo, né? Nesse E com as círculo. estradas boas, anda pra ir de carro também, não tem nem desculpa, né? De Sim, avião, que tá sim. cara a passagem, fica tudo tão caro. Mas é o que você falou no início, a pessoa quer viver só o presente, o agora. O dinheiro entra, já gasta com tudo, já tem prestação que não, eu não até- acaba mais. Eu até entendo esse consumismo quando a pessoa chega, ainda mais quando lá no Brasil as coisas são caras, ou às vezes ela não tinha condições de ter certas coisas, até entendo que no começo tem essa necessidade do consumismo, mas depois ela tem Ânsia, que né? Uma ânsia, né? mas depois ela tem que respirar e ver que isso não vai trazer felicidade para ela e que ela não está
ela vai só trabalhar mais para manter um padrão que ela não tem condições de ter, na verdade, às vezes, né? Às vezes ela comprou aquele carro mais caro, vai se matar para trabalhar para pagar, compra um mais barato, depois você troca por um melhor, depois você vai trocando de acordo com que você vai crescendo. Não dá um passo maior que a perna, né? Mas tá você tão acessível, tá tão fácil de comprar. Como que no Brasil eu nunca ia comprar essa BMW Por 18 mil, por 20 mil. Mas vai pagar o seguro, né? O seguro do carro, né? Vai outras coisas, vai a manutenção do A carro. gente só fala É isso que pega pro pessoal que tá chegando aqui O cara agora. Carro é entende, filho. acha que é barato. É um filho, bem é um baratinho. filho. Você não tem noção. Torcer pra não quebrar uma peça. Exatamente. Se você depender do mecânico, a mão de obra. O problema, é cara. a peça pode até ser barata, mas a mão de obra vai ser uma caríssima. fortuna. A gente se ilude quando chega aqui, não tem jeito. É uma educação que todo mundo tem que ter. Beleza, fechamos o financeiro. Fechar financeiro. Ei, Gaia Consulting. Estamos aí para ajudar vocês. Que é... Eu sei que o Rotary Club, vocês falam Rotary Club ou vocês falam Rotary Club? A gente fala clube, são brasileiros. Rotary Club, Atlanta, Brasil. Eu sei que o Rotary Club tem muita essa coisa do social e tal, e ajudar as pessoas, e claramente é o que vocês fazem. Mas o que o Rotary Club faz aqui? Tá. Bom, vou começar falando o que é o Rotary Club bem rapidinho. Fala. O Rotary Club foi fundado há mais de 100 anos, é uma associação centenária. Ela não tem fins políticos nem religiosos, então não tem religião, não tem política no meio. Foi fundada em 1905 em Chicago, Illinois, pelo advogado Paul Harris. Tá? Ele se juntou com mais 2, 3 pessoas para eles se ajudarem. Cada um indicando o serviço do outro, e o negócio começou a crescer. Por um tempinho depois já tinha outros clubes pelos Estados Unidos. Atualmente somos 46 mil clubes no mundo inteiro, mais de 1 milhão de membros no mundo inteiro, ou seja, eu tenho 46 mil casas para visitar se eu precisar, eu tenho mais de 1 milhão de pessoas para me apoiarem se eu precisar. Aqui o nosso clube, o Atlanta Brasil, né, foi fundado em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Então, por isso que a gente sofreu um pouquinho aí, né? Demos um pouquinho um passo para trás. Agora a gente já conseguimos fazer bastante coisa, o negócio está andando, está muito bem, já estamos com 20 membros novamente, né? E nosso objetivo é ajudar principalmente a comunidade brasileira. Atualmente as palestras sempre em português, as nossas reuniões atualmente, como nós não abrimos ainda para membros americanos, outras nacionalidades, ainda também é sempre em português. Nós fazemos, nosso objetivo é trazer informação para a comunidade brasileira. Então, por isso que nós fizemos o Café com Business, que é sempre na 3ª quarta-feira do mês, e cada mês a gente traz uma palestra diferente. Acho que eu vi isso onde? Na Rádio Brasil Atlanta? Eles divulgaram uma vez? A rádio é uma dos... apoia o Café com Business, o consulado apoia também o nosso Café com Business. Nós tivemos, inclusive, recentemente, um evento especial para o consulado, onde o conselheiro Paulo Fontoura, ele veio até a gente. Nós oferecemos um café bem legal, sempre pago pelos nossos patrocinadores, né? E nesse evento foi tipo um bate-papo para as pessoas tirarem dúvidas em relação ao consulado. Serviços consulares. Serviço consular. A ideia é fazer esse evento, né? Se o consulado está interessado, né? Pelo que eu saiba, fazer esse evento com o consulado a cada 6 meses para trazer essa proximidade entre os brasileiros, né, e o nosso consulado, porque tem muitas dúvidas, o pessoal também reclamando que está demorando muito, né? E aí a gente aproximar isso daí, tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas e não deixar as coisas para a última hora. Trazer a população, trazer os brasileiros a saber o que ele tem direito, pelo consulado, ensinar quem tem filhos aqui, que tem a nacionalidade brasileira de herança, como é que faz, quais são os procedimentos que tem que fazer, quem se casa aqui, como legitimar o casamento no Brasil, todos esses processos que
que são necessários e as pessoas não sabem. Tem histórias incríveis, gente. Cada coisa absurda que a gente escuta de pessoas, porque, por exemplo, um caso de uma conhecida nossa que ela não tirou a certidão brasileira aqui e depois tirou no Brasil, e quando chegou na época de se alistar, o menino já estava na faculdade aqui, uma confusão tremenda, né? Porque ele Brasil, né? Ele tinha que ir para o Brasil, mas já fazia faculdade aqui. Então, você se aproximar do seu consulado e saber como é que funciona é muito bom, e a gente consegue pelo Rotary que ele tenha um tempo, que o próprio conselheiro, que o próprio cônsul geral dê essa atenção. Então fica ligadinho lá no perfil do Rotary Atlanta, que você consegue saber quando vai ter mais encontros com o conselheiro para você tirar sua dúvida. Segue nós temos o Instagram e o Facebook, Rotary Atlanta, Rotary Club Atlanta Brasil. Segue a gente lá, fiquem ligados, porque a gente sempre está postando quando tem esses eventos aí em prol da comunidade. As palestras são sempre diferentes, trazemos vários assuntos. Ultimamente fizemos com a Leia Nascimento, que é uma das nossas sponsors, né? Falamos sobre investimento. A Leia teve aqui. Exato. Ela falou sobre investimento, né? Quem gostaria de investir em imóveis, 3 dicas, estratégias para investir em imóveis. Às vezes trazemos alguns médicos brasileiros para falarem. Quem mais? Nossa, é tanta coisa. Muita coisa. Um pouco de tudo, assim, é bem diversificado. Já falamos sobre college, sobre como conseguir dicas para scholarship, né, para você conseguir bolsa de estudos. Então, a gente sempre está tentando trazer informação diversificada para a gente começar a entender esse mundo aqui, né? E tudo em português, justamente para isso. E nós também apoiamos o CAEBA, porque a intenção do Rotary Club Atlanta Brasil é falar sobre a cultura e a língua brasileira. O CAEBA é uma escola que ensina português para filhos de brasileiros. Ele manter o segundo idioma. Então, acontece as aulas aos sábados, é uma ONG. E você pode levar o seu filho lá para ele ter aulas de português e não ter a perda da língua portuguesa. Então, por isso que nós apoiamos o CAEBA, porque era um projeto antigo do Rotary, a gente fazer a nossa escolinha. Alguém fez? Ótimo, a gente vai apoiar. Ao invés de a gente querer competir, nós vamos apoiar. Então, por isso que nós apoiamos uma coisa a menos para você administrar. Uma coisa a menos para a gente dar graças a Deus. Né? E alguns eventos que a gente tem fora do calendário, que é o Outubro Rosa, por motivos óbvios, a gente se dedica bastante ao Outubro Rosa. Nós fizemos o do Dia Internacional da Mulher, no qual nós arrecadamos com a venda das camisetas e com doações, nós doamos para uma entidade que ajuda mulheres que sofrem violência doméstica. Inclusive chama The Table Delk, porque é uma associação que fica na Delk Road, e nós escolhemos essa empresa, justamente essa ONG, né? Justamente por ela estar tão próxima dos brasileiros, apesar de ser uma ONG americana, né? São projetos do Dia da Criança que acontecem todos com voluntariado, todos com doações, sponsorship, tudo é para a gente ajudar a comunidade, né? Quando você ajuda o outro, você está se ajudando, né? Você está feliz, seu coração está feliz. Então, é muito do nosso lema de vida, meu e da Thaís, estar ajudando. Já fizemos no passado também alguns bazares, né? Para o Rotary. E ela falou também do piquenique que fizemos. Foi o primeiro piquenique, foi do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Antes da pandemia, foi maravilhoso. A gente está pensando em replicar isso agora, nesse final de setembro. Já estamos aí agilizando com a Danila da Escolinha Brasileira, né? E com as meninas do CAEBA para apoiarem a gente. E a gente está cheio de projetos, né? E o bazar, falando em bazar, né? Que a gente fez também, organizamos 2 bazares pequenos do Rotary, no qual a pessoa até colaborava com algum valor, para ter seu espaço, mas eram geralmente em salões de igrejas, né? Então eram bazares menores, para 20 expositores, e agora a gente, devido à cobrança e a pedido da comunidade, né, que foi sempre muito pedido para a gente fazer esse tipo de bazar para apoiar os microempreendedores, nós resolvemos fazer a parte, não é do Rotary, é nosso, né, nossa ideia, né?
nossa investir ideia. nosso tempo, nosso dinheiro no Brazilian Bazaar. Uma ideia que surgiu depois de uma visita que tivemos ao consulado brasileiro, como rotarianos, né, como tentar encontrar um meio de ajudar. Nós conversamos com o cônsul geral e, assim, por uma surpresa, assim, que os brasileiros é uma comunidade que não é muito vista. Né? Ele até citou uma coisa engraçada, espero que ele não esteja assistindo, que ele falou assim, nós não somos vistos nem para crimes. Que bom, isso é uma coisa boa, né? Isso é bom, isso é bom. O lado Amém. positivo, né? Amém, o lado positivo. E aí, saindo dessa reunião, a gente começou a discutir. Nossa, mas isso não é bacana. A gente tem que fazer alguma coisa para a gente aparecer. Né? E por própria instrução do cônsul, ele falou, poxa, vocês podiam se unir aos latinos, porque os latinos são muito unidos, os latinos têm uma associação muito forte. E aí eu falei para Thaís, a gente tem que ajudar os micro e pequenos empresários de uma maneira mais efetiva. Acho que os bazares pequenos, eles são bons, são bacanas, mas tem muita gente que está começando o negócio e a gente não conhece. A gente tem uma média, que obviamente não é oficialmente contabilizada, mas são 40 mil brasileiros em Atlanta, em Geórgia, né, no caso. Não é oficial, né? O número mais ou menos oficial são 15 mil, mas... Exato. Mas é uma média que o conselheiro falou conosco que sejam 40 mil. É muita gente, é muito brasileiro fazendo negócio. É bom você falar isso porque assim, a gente teve alguns episódios aqui que a gente falou bastante da situação contrária com o Camargo, com o Alex, com outros aí, que existem, infelizmente, essa... Eu não quero falar que o brasileiro prejudica o outro brasileiro, mas infelizmente não tem muito essa união e essa ajuda dentro da nossa comunidade. Não se ajudam muito, né? Tá. Cada um, os caras têm um negócio e ele não quer que o outro prospere, né? E para você que tá assistindo o nosso canal e falou aí uma vez que eu sei que a gente só fala mal de brasileiro, tá aqui elas para provar isso. É muito legal isso que vocês estão falando. Foi muito legal o que a gente conversou com a Débora e com a Sophie, porque elas ajudam bastante com o canal delas, o pessoal e a comunidade brasileira. E a gente precisa muito disso aqui. A gente precisa se ajudar e reunir forças para que a gente cresça forte. Porque tem muito disso de o cara me sacaneou, o cara fez isso. Só cresce o negativo, infelizmente, né? Falou Mas a gente tem que pensar que o que aconteceu com a gente, aconteceu, podia ser um americano, podia ser um latino, podia ser qualquer pessoa. Vai acontecer, a gente vai ter problemas na vida, a gente não pode falar só porque é brasileiro, né? A gente tem que tomar cuidado com todo mundo. A gente não conhece a pessoa direito. Primeiro a gente tem que dar tempo ao tempo para conhecer as pessoas. E mesmo assim, às vezes a gente passa a vida inteira e não conhece a pessoa, né? Você é surpreendido, né? A gente é surpreendido. Então a gente não pode ficar nisso e tem que se ajudar independente de qualquer coisa. Eu sempre, quando tem algum restaurante novo, alguma pessoa vendendo produto novo, mesmo eu tendo tudo em casa, facilidade, tudo de fazer, eu sabendo fazer, eu procuro provar, eu indico, eu comento, né? Eu comento lá no Instagram, no Facebook, sempre quando eu olho alguma coisa que chega até mim, não custa nada fazer um comentáriozinho lá, poxa, que legal, olha, parece gostoso, que delícia, eu quero provar. Fazer uma pergunta para postagem da pessoa subir, aparecer, gerar conteúdo. Não custa nada. Se todo mundo fizer um pouquinho assim, a gente vai longe, porque o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro é carismático. Tá mal de brasileiro, né? Cara, mas não tem jeito, cara. Infelizmente. Não, mas em tudo quanto é lugar. É porque potencializa muitas coisas ruins, né? Infelizmente. Mas a gente tem que falar das coisas boas. Que é mais importante. Que as meninas até falaram, o pessoal diz que a gente só notícia e desgraça. Cara... porque o ponto da crítica, ele sempre ele é mais elevado do que o do elogio, né? E canal de notícia. Canal de notícia. E a pessoa gosta de uma desgraça, que eu nunca vi, né? Pelo amor de Deus. Porque quantas coisas boas vocês fazem, você tem ajudado as pessoas, né? Igual você citou agora há pouco. Você fica mais feliz pelo sucesso que a pessoa vai ter. Claro, não tem preço. Eu falei para Thaís hoje no carro, que eu falei para ela, nós vamos ser as conselheiras da paz da comunidade brasileira, porque eu quero todo mundo se ajudando. Exatamente. Eu quero que a gente dê força para todo mundo, porque, cara, eu faço empadinha, você faz empadinha, legal, tua empadinha é diferente da minha. Vai ter os teus clientes e os meus. A gente não precisa competir. Tem muita gente. Tem muita coisa para fazer também, né?
né? Se eu acho que você tá fazendo uma empadinha melhor do que a minha, eu faço coxinha. Exatamente, E assim o mundo assim vai vai, evoluindo, porque eu acredito muito na lei da atração, o universo tem para todos. A gente não precisa estar apegado em alguma coisa. E aí a energia ronda, você me ajuda, eu te ajudo, e assim a gente Mas cresce você todo acha mundo. que por causa dessa mudança de perfil das pessoas que estão imigrando agora, você acha que isso vai facilitar? As pessoas vão se unir mais, a mente das pessoas que estão vindo A são gente espera pessoas que talvez sim, mais né? esclarecidas. A gente falou sobre isso, né? Porque É porque o tipo de gente imigrante mudou muito mudou nos últimos bastante. 20 anos, né? Mudou bastante. Há um tempo atrás a gente Mudou conversou muito. muito disso com o Alex aqui. Com O Alex tá também, aqui, né, tem que o Walter 23 V anos. Walter V é advogado, enfim, quantas pessoas estão vindo O tipo de imigrante vindo para os Estados Unidos agora é completamente diferente. Antigamente vinha o cara que não tinha muito estudo, trabalhava serviço pesado no Brasil e falava, pô, se eu fizer isso aqui nos Estados Unidos, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, sei lá, 20 anos atrás, era esse pessoal que vinha para cá. Não quero generalizar, porque Claro, tem casos claro. e casos. Sim, mas vamos dizer que a maioria não. Até porque eu estudo há 20 anos atrás não era tão acessível. Hoje, faculdades, você tem N faculdades, né, do Brasil, né? Mas há 20 anos atrás era mais difícil uma pessoa, por exemplo, ter um curso superior, né? 20, 25, 30 anos atrás. Eu acho que isso depende muito da própria família, né? Da pessoa que sente saudade daquela cultura brasileira, do calor humano, do bate-papo, da cervejinha. Porque a pessoa que vem numa condição mais favorável, né? Ela vem por causa da família. Ela vem por causa dos filhos, principalmente. Sim. Então, ela quer que o filho aprenda o inglês, mas ela tem consciência que o filho vai aprender o inglês e que o português é importante. E ele vai preservar o português do filho, e nada melhor do que tendo contato com outros brasileiros para que o filho tenha um pouquinho desse contato com a cultura brasileira, né, com a cultura. E eu acho que, no geral, a gente tem essa necessidade, sim, de continuar se ajudando e de se conhecer. Né? Aí vai da sorte da pessoa e da cabeça da pessoa, da maturidade, saber que se aquele lá me sacaneou, que o outro vai me sacanear também, ou, poxa, aquele lá não deu certo, mas no Brasil também acontecia isso. Às vezes você tem amizades que acabam, sim. Você faz outros amigos, e em todo lugar tem isso. Então, se a pessoa tiver uma cabeça boa, ela vai continuar aberta, né, para novas amizades, e não se fechar e falar, não, agora eu só falo com americano, eu não tô aqui, eu quero ser americano, não sou mais, tipo assim, renegando a própria natureza, né? A própria identidade, né? Que isso é muito triste, né? Que acontece. Agora, respondendo a você, Gustavo, eu acho que hoje o imigrante ele tem muito mais recursos, ele tem um canal como Chegar Aqui Joe, que está ouvindo a gente, que tem a experiência, que já chegou aqui antes, tem outros meios que ele chega aqui com muito mais informação do que antes. Né? Então, tem uma facilidade, ele escolhe. Eu, por exemplo, Thaís, só para citar, quando eu cheguei aqui, eu me casei com um americano e eu não queria viver, até hoje, eu não vivo em bairros brasileiros. Né? Eu morei na Flórida, eu não morei perto de brasileiros, e aqui eu vivo no sul, eu não vivo aqui para o norte, que é onde está concentrado os brasileiros. Por quê? Porque eu queria que o meu inglês desenvolvesse, eu tinha consciência de que se eu ficasse no meio dos brasileiros, eu não ia falar o inglês como eu gostaria que acontecesse, na rapidez que aconteceu. Então, aí o imigrante chega, ele já entra logo na comunidade, fica aqui 20 anos, não aprende inglês. Se um dia ele tem que voltar para o Brasil, nem o inglês ele aprendeu. Ixi, não vai nem poder dar uma aulinha de inglês, né? A gente já falou disso aqui tantas vezes que foi chato. Não, nesse ponto eu acho que eu concordo. O que tem de brasileiro que vive aqui, como você falou, 20 anos e não fala inglês, por esses motivos aí. Enfim, aí não aprende nada. Então, aí ele tem tanta informação, ele tem tanta coisa para fazer quando ele chega aqui, aí ele comete os mesmos erros. Né? E você acha que essa geração que está vindo é menos mimimi do que a geração mais antiga? Eu acho que sim. Né? Eu acho que a gente tem tudo para ter uma evolução. Como eu disse, a gente tem mais imigrantes empresários, a gente tem mais imigrantes preocupados em trazer os filhos para falar inglês, e eles automaticamente têm que falar inglês. Os imigrantes investidores, né, que vêm, sabe que vai ter que falar o inglês. Então, é uma outra geração com outro pensamento, mas eu não exclui
os que continuam pela comodidade de chegar aqui. Ah, cara, eu vou no supermercado brasileiro. Ah, eu vou lá onde a minha filha estuda, tem gente que fala português. Ainda tem esse grupo. Não, aquela pessoa que só come, toma só o café brasileiro, só o feijão e o arroz brasileiro. Nada contra o pessoal que vende feijão e arroz aí. Nada contra ter o feijãozinho brasileiro. Não, é uma delícia, né? Já aquele pronto. Mas você tem que aprender também a consumir os produtos locais, que é muito parecido o arroz brasileiro com o arroz americano. O feijão americano com o feijão brasileiro. Assim, tem os tipos de feijão diferentes, mas é tudo muito parecido. E a pessoa às vezes fica tão presa, né? E às vezes acaba não se adaptando em coisas tão básicas assim como isso. Eu entendo que sentir saudade de um pastel, de uma coxinha. Meu, isso é óbvio, Que né? só vai encontrar numa É legal. numa padaria brasileira. Isso você pode né? ir na Mas padaria feijão brasileira. E um arroz, você quer compra em comer qualquer mercado. exatamente, essa é a diferença. Então, E os mercados brasileiros que me perdoem, mas você comprar feijão e arroz num mercado brasileiro É tomar um é ferro. muito mais caro do que você comprar um tomar arroz e um feijão ferro, no uma Walmart. lapada, você vai lá assim, meu amigo, é brincadeira. você vai Não, comprar não quero o Yasmin, eu quero o tio João. Sim. Por favor, né? Você vai deixar de comprar aquele saco lá no Costco, lá que seja Pois é. Nossa, gigantesco. E É. arroz bom. Enfim, É. coisas desse tipo. É a não- mudança de mentalidade que ela tem que acontecer. Não Se você adianta. veio pra cá, infelizmente, você tem que pensar assim, se eu estou indo para um país que é totalmente diferente, você tem que se adequar você tem que se adequar. aos costumes e à realidade da vida aqui. Exatamente. Não tô falando que você tem que comer só fast food e Isso, porcaria. Você isso pode que eu te fazer seu falo, você não tem que feijãozinho estar em comendo casa. McDonald's de dia inteiro, nem Exatamente. nada Você pode disso. fazer sua comidinha Até em porque casa. um dos maiores benefícios da gente morar aqui é a diversidade de comida internacional. Eu Nossa, tenho uma é verdade. felicidade que eu conheci tanta comida morando aqui, peruana, que eu nunca tinha comido na minha Tailandesa, vida. pô, Tailândia, come comida tailandesa, Vietnamita. É uma das melhores pra mim, comida tailandesa. É muito bom. Peixe, né, Silvia? Hoje a gente vai comer Provavelmente alguma peruana. coisa Eu sou enjoado pra comer. Alguma Aí coisa ele me daquele levou lá. pra comer, a gente trabalhando, foi comer uma comida tailandesa, eu falei, cara, É dei maravilhoso. minha opinião. Não, tem que abrir a mente. Você vem pra dificilmente eu cá, como em você tem que restaurante abrir a mente. brasileiro. Eu não gosto muito, não. Tem uns que a gente come aí que a gente fica lembrando dele uns Dá 2, 3 saudade de dias. tomar picanhazinha às vezes, porque É. esse nosso churrasco gringo aqui de Mas, hambúrguer, pô, você ninguém vai no aguenta. Faz em Costco, casa igual a gente também, vai faz no em Costco, casa. você compra, você faz em casa, é muito gostoso. Amanhã a gente vai fazer lá com O pessoal lá americano aquela manteiga de garrafa, fala, as carnes tudo com o mesmo gosto. Fala, nossa, velho. Tudo com o mesmo gosto. Então, assim, não é? É verdade. A gente assim- já teve a coragem de sair do nosso país. Eu falo que os imigrantes, num modo geral, sendo brasileiro, não sendo brasileiro, você deixou teus amigos, tua família deixou para trás. Você já deu um passo que milhões de pessoas não conseguiram dar. Então, se você chega aqui, viva o melhor que isso aqui tem para te oferecer. submergir mesmo Não aqui, né, na a pessoa cultura. fica 20 anos aqui fazendo o quê? Eu tenho que ajudar minha família no Brasil. Eu, desde os meus 15 anos, meu pai fala uma coisa para mim assim: qual é o primeiro mandamento bíblico? Ajude ao próximo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. E a pessoa mais próxima de você é você mesmo, a primeira. Então, assim, você tem que se ajudar para você conseguir ajudar. E fica 20 anos, tem que ajudar, e você não tem uma vida Pode não normal. se dar o direito, né? Se permite, né? Porque se tu Exatamente. tá numa posição Permita-se. ruim, você não consegue ajudar ninguém, né? Exatamente. Exatamente. Eu concordo que a gente tem que ajudar, né? Nós ajudamos a nossa família, óbvio, nós ajudamos, né? Mas você não precisa estar ajudando o primo, o periquito, você ajuda os seus diretos e também viva, né? Usufrua desse país, faça suas coisas. Tem tanta coisa boa aqui pra gente fazer que a gente não tem a liberdade no Brasil por conta de segurança, né? A gente não tem... Eu vim... Quando eu cheguei aqui 2 semanas, eu falei, eu não me preocupava mais se iam roubar meu carro. Eu sou do Rio, né, gente? Nossa. Celular, então, vocês imaginam, Eu sou né? do Rio. Celular. Então, assim, você não. Eu vou hoje pro Rio, quando eu vou visitar minha família, eu levo um outro celular, que não é o meu, porque para poder atender na rua. Porque E o triste. medo, né? Não pode estar com relógio, com joia, não pode estar não com pode, nada. tira Não, tudo. Então a gente chega aqui, primeira coisa que a gente relaxa é da segurança. Né? Ai, caramba, tô vivendo num país. Não tô dizendo que aqui é o país mais seguro do mundo. Não, tem- coisas claro que tem acontecem problemas, mas se tu for também. comparar com o Brasil, principalmente Rio, Não, a diferença Rio é de bem Janeiro grande. é uma coisa que. Esses furtos pequenos, a gente sabe que aqui é raríssimo. Né?
A não ser aquelas regiões ali de Midtown, ali do centro mesmo, alguns locais que a gente O tem. problema não é o furto, né? O problema é o assalto mesmo, né? A Que agressão. essas coisas, né? o cara entrar dentro da casa de uma pessoa, roubar um notebook. A No pena é Brasil, muito alta, né? A pena para você roubar um pedestre, a pena para você roubar um carro, ela é altíssima. Né? O cara fazer isso aí é porque ele tá disposto a... Ele não tá nem aí, né? No Brasil é o com as contrário. Né? No consequências. Brasil o cara já sabe que não vai dar nada mesmo, então... Vai acabar em pizza, né? Você roubar um celular ali na praia ali de Copacabana, que diferença vai fazer? Não fazer um arrastão ali? Não faz diferença pra nenhum lugar. Deixa ser, Que é, o bandido é vítima da sociedade, Pois né? é. Etc. E tal, Agora mas né? Nas últimas notas aí, agora é, né? Isso aí a gente vai precisar de um episódio só pra falar senão- disso. a porque- gente vai entrar pra outro tema a mais gente como complexo. rotariana, a gente não fala de política, Vamos né? falar de coisa boa, falar de coisa boa. O bazar. E aí? Ai, o bazar tá quente, aí estamos com quase todos os lugares fechados. Essa semana é a última semana para quem quiser participar do bazar como expositor ou como sponsor. Porque depois a gente vai, a partir da primeira semana de maio, a gente vai se dedicar na organização e a divulgação do bazar Uma em si. divulgação em né? massa, bem pesada Bem mesmo. pesada, aí Vai com ter a rádio, com comida as também para as revistas. pessoas, comida. tudo. Fala pra gosta gente de o ir que pra esse que é. lugar, porque- Vai ter de tudo um pouco. Quero vai ter saber de o que, tudo um porque quando fala bazar, pra mim a palavra bazar, eu me lembro daqueles uma bazar feira. que tinha Eu tá nas achando que era igrejas, Bazar da coisa de- igreja. que vendia coisa de casa, roupa. tá É uma falando feira. coisa de casa, É uma assim. feira que vai ter comida, Aham. vai ter roupas, vai ter serviços. Em Brasília e Goiânia chama-se Feira da Lua. Feira da Lua. Feira da Lua. É uma feira. Que é uma, É que como né? tá, o São nome tá em vários inglês, bazar, né? Mas o pessoal fala Bazar. feira, Aham. pro brasileiro, É a Feira é da a Feira Lua. da Lua, que era lá no É bem coisa de goiano mesmo. Isso. porque é bem legal, cara. Você sabe que tem bastante coisa pra vender e tem muita gente que quer comer também, né? E fazer relacionamento, você conhecer as pessoas, né? Aonde que vai ser? Em Esmirna, no The Table em Esmirna, fica aproximadamente uns 15 minutos ali do centrinho de Marieta. 10 minutos, né? Acho que nem 15. Sim, 10 minutinhos A gente escolheu, a gente alugou, esse é um lugar de eventos, que fica num shopping, um lugar bem gostosinho, muito bonito, bem legal mesmo. A gente vai estar com uns 40 expositores, mais ou menos. Que legal. É o limite? É o limite? É 40? É 40. É, Já- por volta já de 40. fechou? Já Não, tá preencheu? quase, tá Por fechando volta essa de semana. 40, Todos aí brasileiros? incluindo Por volta de alguns... 40. Acho que a maioria brasileira tem Brasil, alguns mas a gente latinos. tem alguns latinos Alguns também. latinos, mas a gente vai estar com a Rádio Brasil Atlanta lá conosco, transmitindo direto às 7 horas do Ok. evento. Eu ia. Foi bom você falar que eu ia falar. A gente podia ir pra lá fazer um podcast ao vivo lá, mas já que a Rádio Brasil Atlanta já vai estar Eu lá. falei pra você, mas é exatamente isso que eu gostaria Pode de ser. fazer, porque obviamente a rádio não vai estar lá durante as 7 horas do evento. E eu falei, nossa, essa mesa aqui ela tá preparada para um podcast. Então, ó, gente, já Sério? podemos falar de um podcast lá ao vivo. A gente tem muita gente de serviço, nós temos os sponsors, que eles, obviamente, eles têm uma função especial, porque eles estão dando, não estão só colocando o nome da empresa deles lá, mas eles estão dando suporte para que o evento aconteça, né? Então eles vão ter times durante todo o evento no qual eles vão poder falar dos seus negócios. Então, se eles puderem falar num podcast, seria sensacional. A gente podia pensar em alguma coisa, né? Fazer um ao vivo lá, ficar um tempo lá, conversar com o pessoal que tá passando e vamos conversar sobre isso. Exatamente. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Vai ser o primeiro de muitos, né? Entre comida brasileira, vamos ter pessoal que faz doce, brigadeiro, coisinhas, pão de queijo, temos uma patrocinadora. Isso é Pão de demais. mel. Pão de queijo, pão de mel também. Moda brasileira. Olha, gente, é tanta coisa que a gente tem lá. Fala o dia de novo. Vai ser dia 19 de maio. Dia 19 de maio. É uma sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite, é isso? Isso aí. Só para não me 9 horas, perder. E a gente vai estar lá desde cedo para receber todo mundo. A gente 19 tem... é sexta. É uma sexta-feira. Ah, tá. Sexta-feira. A gente tem o apoio. Olha, gente, é tanta gente que está conosco que dá até o nervoso. O Consulado Brasileiro está apoiando. A Associação Latino-América está apoiando a gente. Nós temos o apoio da revista Viver. Legal. A gente tem o apoio da Rádio Brasil Atlanta. A gente tem o apoio das Gringas. Não sei se vocês conhecem as Gringas, mas é um grupo sensacional. No WhatsApp? Exato. E também temos o apoio da outra revista, né? Temos apoio da revista
Companhia da Brasil. Cris, Companhia Brasil. Temos apoio da revista digital IUP, que é uma revista internacional maravilhosa, da Jordana. A Jordana acabou de chegar aqui em Atlanta, ela Veio da vivia em Índia, Singapura, né? E ela tem uma revista maravilhosa Tem e mais de 100 digital. mil pessoas, né? Tem uma Seguidores. infinidade de seguidores, ela é um barato, legal você convidar ela para vir aqui também. Como é que é o nome dela? Jordana. Jordana, chega aí, Joe. Vamos fazer o... Chega aí, Joe. Olha, é tanto apoio bacana, porque eu fico muito feliz e aproveito para agradecer todo mundo, porque eu e a Thaís, a gente começou esse projeto numa intenção de apoiar os pequenos empresários e tomou uma proporção tão bacana que eu falo para ela, nossa, eu tô tão feliz com tudo que está acontecendo, com a energia boa que energia. que está circulando e chegando gente, o pessoal ligando todo tempo. Então tenho que agradecer a todos os expositores, aos sponsors que estão com a gente, e eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso e todo mundo vai fazer negócio e todo mundo vai sair muito feliz de lá. Legal. E vocês vão ter que repetir daqui a pouco todo mês, se Deus Não, quiser. todo mês também não, vai. Dá muito trabalho, gente. Não. Dá muito Uma vez por trabalho. ano, talvez, eu acho que a gente topa, né? Dá muito trabalho, mas vai ser legal, o pessoal a ideia é que isso vire um negócio grandão, que ano sim. que vem eu vou vir aqui falar para vocês que vai ser uma feira. O maior evento Vai ser o Brazilian Fair. internacional que os brasileiros do mundo inteiro vão vir pra cá. Não, já até falei pra ela, né? A gente vai fazer, daqui a pouco a gente tá fazendo em outros estados, né? Exatamente, vai ser a edição Atlanta, a edição Miami, a edição... Brasília. O Bazar tá junto Gente, com não o Rotary brinca Club? não, gente. Eu tô esse daí, só esse daí a gente fez Não, separado. Tem que fazer, porque as pessoas precisam disso, né? As pessoas aqui, por isso que eu falei todo mês, porque tem brasileiro aqui carente Tem. desse Não, a desse gente calor, né? fez de uma forma assim, Gustavo. A gente não queria colocar muitas pessoas do mesmo segmento para que elas tenham oportunidade de fazer mais negócios. Então, muita gente que entrou em contato, nós já, olha, esse segmento a gente já limitou. Então, que a gente organize outros para que o outro grupo participe, mas que sempre buscando ajudar, buscando o desenvolvimento de negócios. Tá Esse vendo? é Aí? Já cabe 2 no ano, viu? Já cabe dois. hein? Você viu que já Não, teve- e o incrível é que as pessoas que não estão entrando, ou porque a gente não tem mais disponibilidade do segmento, ou porque não se sente preparado ainda com o seu negócio, está começando, para estar no bazar, nós, com essa parceria que nós temos com a Sociedade Latino-América, que eu acho que assim, a gente tem que citar aqui, que realmente os latinos eles são incríveis na questão de serem unidos, eles têm uma associação absurda que também nós somos latinos, né, gente? Nós Temos que estamos aproveitar e dentro usar. desse grupo, mas o brasileiro acaba se excluindo porque nós falamos o português, eles falam o espanhol, mas somos latinos e a associação ela é para todos. Todos os serviços que tem lá, tem incubadoras que ajudam pequenas mulheres empreendedoras, eles têm distribuição de cesta básica, dependendo da condição que o imigrante chegou aqui, eles pagam durante 2 semanas o aluguel dessa pessoa quando ela chega aqui, serviços de visto, né, Thaís? Me Também, corrija. Serviços te ajudar a tirar o green card, te ajudar a fazer seu processo de cidadania. É tanta coisa que a sociedade latino-américa oferece que nós brasileiros temos o direito. Nós somos latinos, a gente pode ir lá pedir ajuda, tirar as dúvidas. Então a gente está pegando esses microempreendedores que não estão participando. Assim, você está começando o seu negócio, você precisa de ajuda, procura lá a Sociedade Latino-América, eles têm um curso para você, eles têm uma coisa para te ajudar, eles orientam a pessoa como abrir o business, como desenvolver o business. Então, Eles têm uma incubadora que dura, o trabalho deles dura 8 semanas. Você pode se inscrever gratuitamente, não tem custo nenhum. E já tem algumas brasileiras, ela ficou de me passar, eu estive lá essa semana, ela ficou de me passar o nome de algumas brasileiras que participaram desse evento, desse treinamento com elas, para eu poder até pegar um feedback, né, e poder passar, ou até mesmo entrevistá-las, para elas poderem falar um pouco mais de como foi, para a gente poder saber como divulgar isso para a nossa comunidade. Nós estamos fazendo esse meio de campo aí para poder, como Rotary, né, esse é um trabalho que nós estamos fazendo mais como Rotary, de unir, né, e de a gente se ajudar um pouco mais
eles virarem nossos clientes, nós viramos os clientes deles, e eles também viraram nossos clientes, trazer eles pra gente, né? Porque eles estão, é muito grande, tem muito latinos aqui. Só para ter uma ideia de números, fizeram um evento para mulheres em fevereiro, foram 650 mulheres. Uau. Eles têm apoio da Delta, eles têm apoio da Coca-Cola, e assim, e tem mais de esse lugar que eu fui visitar, que você também foi no mesmo, né? Uma das sedes, eles têm mais de uma. Então é muito dinheiro rolando São ali. muito fortes. Muito fortes. Muito Como que é o nome de novo? Latina? Associação Latino-Americana. É muito bom você passar essa informação. Em inglês Pra quem foi votar no ano Latin passado- American Association. Para quem foi votar no ano passado, nas últimas eleições, foi no prédio da Associação Latino-Americana. Então, muitos brasileiros sabem que você que não votou, lá na Rádio Brasil Atlanta, eles divulgaram em massa como foi as eleições, você também consegue informações lá. Legal. E no próprio perfil da Sociedade Latino-América. É muita coisa, gente. A gente não tem ideia do que eles podem oferecer pra gente, que é muita coisa Não bacana. é só para hispanos, gente. É para Nós somos latinos também. Nós também Apesar temos que, direito. Eu falo porque eu conheço um pessoalzinho aí que se fala que é hispano. Porque a gente realmente Nós não somos hispanos. Hispanos não somos, mas nós Mas somos tem brasileiro latinos. que não gosta nem de se misturar com hispano. E eu amo esse povo, cara. Eu Os hispanos. Eu trabalhei com muita gente da Colômbia, da Guatemala, do México. Os caras Venezuela. são demais. E você ir na casa de um mexicano, comer a comida do mexicano, dentro da casa do mexicano, Opa! que a mulher do mexicano fez, é a melhor coisa do mundo. Tô dentro, tô A dentro. comida é muito real, bom. né? Original, como diz meu marido. Não, mas a melhor comida, eu sou suspeita, mas é a peruana. Olha aí. Dos lugares assim que eu provei, né? Porque eu morei no Peru, né? A comida peruana é famosa, Eu tanto nunca que o Peru comi comida é peruana. conhecido, já vai outro podcast, o né? melhor- É conhecido pelo turismo gastronômico o O Peru. melhor verdade. restaurante do mundo é no Peru. Sim. Melhor. É mesmo? Aham. Porque Machu Picchu? Não, Não, foi não. em É Lima na- mesmo. Foi o em Lima. Central? É o Central que você está Não falando? lembro agora, mas eu sei que ele já teve, acho que se eu não me engano, são 3 estrelas Michelin. Eu já Foi fui já considerado o melhor do mundo. nos melhores do mundo. 3 estavam em Lima e eu fui nos 3. Era o melhor Então, do a gente mundo. pode falar só de Concorreu com comida. o daqui é o melhor do mundo. É Foi- mesmo? Do mundo. Eu preciso experimentar a comida peruana, porque eu nunca. É muito boa. Ceviche, muito essas coisas que o bom. pessoal gosta, é original. Mas é só um pouquinho da Só comida isso. peruana. mas tem porque muita tem coisa, muito mais tem muita Imagina, coisa. muito Lomo legal. saltado, gente. Carne lá também é muito É bom. muito também, bom. a carne Eles são deles também. especialistas em frango assado. Já comeu um frango assado peruano, é diferente do frango assado nosso lá da padaria. Eu imagino que seja muita coisa. Um americano, por exemplo, se fala de comida brasileira, ele vai falar de picanha. Picanha, é só isso. Mas ele não sabe a imensidão de Nossa, de tipos coisas de comida que a gente faz, né? tem, cara. Comida do Comida Nordeste, que eu mineira, amo. Comida Pra fazer nordestina. um tutu, o cara não sabe nem Nossa. o que é feijão tropeiro, enfim. carne seca Tocinho, com né? manteiga de garrafa. Deve E ser. Ixi, eu já tô com fome já. Não, tô ficando, acho que tá na hora nem de comer. Já tá na hora de comer. Então, obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que, Ai, gente, eu acho que ainda tem muito mais aí Sim. pra gente falar. Mas As acho que o informações vocês principal trouxeram a foram gente muito- conseguiu informação muito útil para extrair. nossa comunidade aí. Se quiser passar o contato mais uma vez, dos 3 segmentos, Dos da 3 consultoria, segmentos. do Rotary Club, do Bazar. Bom, do Rotary Club entram lá, vocês conseguem falar com a gente através do Facebook ou do Instagram, Rotary Club Atlanta Brasil, é só buscar que vocês acham a gente lá. E nós temos a nossa reunião presencial, é uma vez ao mês, que será na próxima sexta-feira, na Igreja Presbiteriana, no centro de Marieta. Para participar é só falar com a gente. E o café com business, que nós temos sempre na terceira quarta-feira do mês. Atualmente nós estamos fazendo no J. Christopher de Marieta. É gratuito, a gente apenas pede para você se inscrever, porque o espaço é limitado, né? São para 30 pessoas, mas é gratuito e você será muito bem recebido. E é um momento para networking, é um momento para bater papo, para se descontrair, para se informar, para conhecer um pouquinho mais e conhecer a gente, o trabalho do Rotary, que é um trabalho totalmente voluntário. Legal. Exato. O Bazar? O Bazar, como mais uma vez, dia 19 de maio, gente, de 10 da manhã às 7 p.m. Eu sempre esqueço esse horário. Mas a gente vai estar lá. Você que quer ser expositor ainda dá tempo de ser expositor. Entre em contato semana. com a gente pelo 954-544-0434. E é o mesmo número da Gaia Consulting para falar comigo ou com a Thaís.
Vai sobrar um espacinho lá pro Chega Aí, Joe, será? A gente dá um Claro, jeitinho. sempre vai ter espaço para todo mundo. A gente quer que todo mundo subindo. Legal. Obrigada. Obrigado foi um por vocês prazer, terem vindo. Leandro. Foi ótimo. Obrigadão, foi maravilhoso. muito legal, gente. E Prazer como a Silvia conhecer falou, vocês. gratidão para vocês e gratidão aos nossos sponsors, ao pessoal que está apoiando o nosso bazar e a todos que apoiam o próprio Rotary, aos nossos sponsors do Rotary também. E espero vocês nos visitar não apenas no bazar, mas no próprio Rotary Club. Venha nos conhecer, Estarei saber lá. um pouco mais do nosso trabalho. Estaremos? Sempre. Oba! Vamos nos encontrar, vocês já vão ser rotarianos. Legal. Pra você que ainda tá assistindo esse canal, o que é a produção? Sponsors. Nossa. Isso que eu ia falar agora. Pra você que tá assistindo ainda e precisa de... O que, Gustavo? O que essa galera faz aí? As 7 Signs. Banner, sign, cartão de visita, adesivo, tudo que vocês puderem imaginar, camiseta. Tudo quanto é produto de gráficas, as 7 Signs, tá aí no telão aparecendo, o website, o telefone deles. Os caras são fera. Top. Sponsors do bazar também. Olha aí, Também. ó. Tá vendo? Também. O Everton tá em tudo quanto é lugar. Tá em todas. O cara é o maior apoiador Da comunidade brasileira. E o produto dele é de excelente qualidade. Ele é... Bastante. E tem, faz de tudo um pouco, né? Tem Exatamente. muita coisa para O oferecer. Everton, um beijo pra você. Abraço. E é isso, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Gente, importante E o sininho, a gente já o disse sininho, pra o vocês sininho. é que não paga nada pra vocês curtirem e compartilhar. A gente sempre tá frisando assim, porque muita gente assiste, mas pouca gente Se compartilha, inscreve. Pouca gente se inscreve. A gente tem pessoas assistindo no Japão, em Portugal, Que legal isso. Canadá agora também e Estados Unidos, Brasil. Sim, bastante. Então bora curtir aí, gente. Bora curtir, se inscrever, vamos ajudar o próximo. Todo mundo se ajudando aí, que eu tenho certeza que quando vocês precisarem, eles também vão ajudar vocês. Vamos sim, conte conosco. Um beijo do Chega Aí, Joe. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.